Tudo bem. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, região serrana, para mais uma reunião, onde iremos conversar sobre as coisas da vida, sobre as coisas de Jesus, né? Então, nós estamos hoje, dia 22 de setembro de 2022, às 18h40, já faltando um minutinho, né? 2 minutinhos para a nossa reunião, iniciando um ciclo de 2 palestras para que possamos conversar sobre a questão do suicídio, não é? Agora em setembro, várias instituições trabalham essa questão do Setembro Amarelo, voltado para a valorização da vida. E nós aqui em nossa casa também resolvemos fazer esse trabalho, e ele será feito todos os anos, pelo menos com 2 palestras, 2 oportunidades de reflexão sobre esse assunto. E esse ano nós convidamos a nossa querida irmã Maria Martorelli para fazer essas palestras. Então a Maria vai fazer a de hoje, dia 22, e também vai fazer a da semana que vem, dia 29 de setembro. E o tema de hoje é comportamento suicida, valorize a vida. Então a minha amiga Maria já chegou, já está aí. Mais uma vez eu agradeço a Maria pela disponibilidade dela aceitar o nosso convite para conversarmos sobre esse tema tão delicado, mas ao mesmo tempo muito necessário para todos nós, para podermos refletir. Maria, boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, é uma alegria também para todos nós recebermos você aqui na nossa casinha, né? Uma casinha muito humilde. Oh, que maravilha! Francisco de Assis. Então, estamos muito felizes, ansiosos para ouvir as suas palavras, a sua reflexão. Tá bom? Como eu passei... Muito obrigada, eu que agradeço muito. Como eu passei para você, já passei o horário, né? Direitinho para você lá. Já. Tem o horário tudo direitinho. E nós vamos, antes de iniciarmos a nossa palestra, quer dizer, a nossa conversa, eu vou fazer uma leitura desse livro de Leon Denis, que tem por título Conversando com Leon Denis. E esse livrinho foi organizado por Luzia Ribamar. Então, eu encontrei aqui uma mensagem, pequenina mensagem do livro Porquê da Vida, no capítulo 9, onde essa mensagem tem o título Sede Irmãos. E diz assim: Sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual que deve reunir-vos todos como membros de uma só família ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-lo por vossos esforços e trabalhos. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o Mestre amado, a essa pleiade de espíritos amigos que tanto tem nos auxiliado, nos inspirado, nos consolado nos momentos mais difíceis, que tem participado das nossas alegrias, também das nossas vitórias. Agradecer a todos esses irmãos que em nenhum momento desistiram de nós, que estão aqui, muitos deles sendo nossos fiadores dessa reencarnação. Então, Senhor, só temos a te agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor contempla a cada um de nós para que possamos continuar a nossa caminhada, às vezes
encontrando alguns obstáculos, mas fortalecidos, Senhor, pelo teu amor, pelo carinho dessa espiritualidade querida. E assim, já sentindo essas vibrações amorosas a nos envolver, te pedimos mais uma vez, Senhor, que abençoe a nossa irmã Maria Martorelli, para que ela traga suas reflexões, suas ideias, que com certeza nos ajudarão muito. Em especial, Senhor, eu peço, nesse momento, a tua misericórdia para todos aqueles nossos irmãos que um dia equivocados desistiram da vida. E para aqueles que se sentem hoje amargurados, que se sentem hoje reflexivos a respeito de continuarem nesse planeta de provas e expiações, enfrentando as dores e as dificuldades. Fortalece, Senhor, esses espíritos, para que aqueles que já partiram, que já se encontram no plano espiritual, motivados, né, por essa escolha equivocada, possam ser amparados e consolados. E aqueles que aqui estão, duvidosos se devem ainda continuar, que esses possam, Senhor, serem inspirados pelo coração e pelas mentes desses trabalhadores abençoados, para que possam se manter firmes, seguindo o seu destino, trabalhando e se esforçando para concluir essa reencarnação. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo. E te pedimos nesse momento a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, na tua graça, Pai, sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu passo a palavra agora para a nossa irmã Maria Martorelli. Maria, a hora que você quiser que eu partilhe os slides, você avisa, tá? Que eu partilho. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Amém, a todos nós. Estou muito emocionada, até muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente mudar, às vezes, até algumas coisas que a gente pensa a respeito de um assunto tão delicado, numa época tão delicada, em que o suicídio ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma doença grave dos tempos modernos. Mas o suicídio ele remota lá de trás. Nós temos uma caminhada aqui no planeta difícil, no momento em que nós estamos passando, que é um momento de transição, a gente sempre fala disso, é um momento ainda mais delicado e mais difícil desse processo evolutivo da humanidade. E esse momento, o que a gente mais está vendo? Pessoas depressivas, pessoas agressivas. Nós estamos muito desanimados, desesperançados. Muita gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? É esse o momento que nós estamos vivendo. Agora, o que está fazendo com que tantas dessas pessoas procurem o suicídio? É isso que nós vamos tentar compreender, não é? Mas compreender com a mente aberta, com o coração aberto, porque tudo que se fala sobre suicídio nossa, é um crime dos piores, é uma transgressão à lei de Deus? Mas será que é um crime dos piores? Será que nós, seres humanos, filhos do Criador, podemos fazer esse tipo de julgamento a respeito dos nossos irmãos que tentaram suicídio, que pensam no suicídio? Então, isso tudo eu estou jogando aqui para vocês, para a gente começar a pensar, né? O que será que leva essas pessoas ao suicídio? O que será que leva a muita gente a pensar no suicídio, né? Quais são as causas disso? Quais são
as verdadeiras causas. Então, é isso que a gente vai tentar aqui colocar, primeiro, passando por um histórico, pela visão da filosofia, pela visão do espiritismo, pela visão espírita, pela visão da ciência, né? O que leva um ser pensar em tirar a própria vida e até seguir em direção a isso. Inclusive, porque nós estamos vivendo numa época em que muitas crianças se suicidam. É interessante que eu estava estudando sobre o assunto e fiquei muito impressionada com a quantidade de crianças que chegam ao suicídio. Por que será que isso acontece, né? Aí muita gente simplifica tudo. Diz, mas o suicídio é suicida de outras épocas, então ele está só repetindo aqui. Será que é só isso? Será que não existem fatores, circunstâncias que também agravem esse problema, essa doença? Eu estudei muito esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, né, do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. É um livro muito objetivo, um estudo muito sério, vale a pena, eu recomendo esse livro, né? E nesse livro ele fala assim, a OMS considera o suicídio caso de saúde pública. O suicídio representa 1,4% de todas as mortes no mundo. É o 15º gênero de óbito mais importante. Né? Está entre as mortes mais que acontecem com mais frequência. E vai por aí afora, e ele vem falando uma série de coisas que a gente também, no decorrer desse nosso estudo, a gente vai fazer alguns comentários. E aí, o objetivo aqui não é a gente ficar sobre o que é o suicídio, e por que o suicídio, e para que o suicídio. É, na realidade, a gente poder chegar a uma conclusão, depois dessas 2 semanas seguidas, que nós vamos falar sobre o suicídio, o que a gente pode fazer? Qual é o oposto a isso? Qual é o oposto ao suicídio? O que vem se opondo às ideias de morte, de violência contra si mesmo? Então, nós vamos falar sobre isso bastante. Nós vamos focar, na verdade, no amor à vida. Por isso que o título, aí se você quiser colocar, Rose, os nossos slides, por favor. Por que o suicídio, na verdade... Está conseguindo? Conseguiu. Que bom. Então, o título da nossa palestra de hoje é Comportamento Suicida, sim, mas a valorização da vida, principalmente. Quando a gente aprende a valorizar a vida, quando a gente aprende a amar a vida, então a gente consegue superar as nossas depressões, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, porque isso faz parte aqui do planeta Terra, a dor está aqui, é um planeta de provas e expiações, somos imperfeitos, estamos colhendo aquilo que plantamos no passado, né? Então, essa é a meta de todo ser humano, cada vez mais valorizar a vida. Então, vamos para o outro slide, por favor, Rose.
Nesse slide, nós vamos começar a olhar o suicídio na visão da filosofia. Então, o que eu fui pegar? Eu estava olhando alguns pensadores, filósofos, e achei muito interessante o que Sêneca, que é um filósofo estoico, né, fala. Ele é um célebre advogado, escritor, intelectual, lá do Império Romano. Para vocês terem uma ideia, ele nasceu, olha, 4 anos antes de Cristo e morreu em 65, depois de Cristo, obviamente. Então, ele tinha essa visão da morte, que era uma visão de algo muito simplificado, na verdade. A morte, para os estoicos, para o Sêneca, ela era aceita como alguma coisa sem um significado maior. Não tinha um grande significado a morte. Mas o que eles valorizavam? Isso era muito interessante na época. Valorizava-se a forma como aquele ser morria. De que forma ele deveria chegar ao momento da morte? Com dignidade, né? E deveria ser no momento adequado. Devia ser com honra, com dignidade, com a capacidade de entendimento de que um ciclo havia se encerrado. Então, morrer, na verdade, é um acontecimento inevitável, ele é natural. Agora, para os estoicos, para Sêneca, saber morrer é que é sábio. Aí vocês vão dizer, mas olha, o que ele falou, o que você falou até agora, tudo certo, né? Vamos chegar com dignidade ao momento da morte, vamos. Só que eles continuam. Para Sêneca, o suicídio era como um remédio. Se você não estivesse bem, se você estivesse numa situação delicada, numa situação desesperadora, numa situação de risco, tranquilo, suicide-se. Então, para ele, para Sêneca, o suicídio era um remédio. Um remédio que poderia dar conta do sofrimento, que poderia dar conta do desespero. Tanto é que ele tinha um pensamento, e eu vou ler exatamente como está escrito aí. O importante é viver bem. Não se deve viver de qualquer jeito, entregando ao destino a decisão sobre o dia de sua morte. Então, ainda preso ao que o destino poderia nos proporcionar, que era o destino que queria dizer que momento você vai morrer. E aí Sêneca não aceitava isso. Nem Sêneca, nem os estoicos, de uma forma geral. Então, eles acreditavam que nós tínhamos que ser os donos da nossa vida e da nossa morte. Nessa ideia bem aqui e agora. Que o importante era, você morre o dia que você quiser, contanto que você morra com dignidade. Então, o suicídio, nessa visão filosófica, era isso. Era um grande remédio para um momento de dor, para um momento de sofrimento. Aí, a gente chega na nossa visão espírita. Na visão espírita, o que a gente começa a perceber nas leituras? Manuel Filomeno de Miranda fala muito, o próprio André Luiz, em algumas de suas obras. O suicídio involuntário é considerado pelo Espiritismo uma transgressão à lei divina. Então, foi aquilo que eu já abri falando com vocês. É uma transgressão à lei divina? É.
porque Deus nos criou e nos proporcionou a nossa vida terrena, a fim de que nós pudéssemos evoluir. Quando a evolução ela vai acontecendo, quando a gente entra aqui no planeta, que a gente está ali já começando a respirar, nascendo, no momento do nosso parto, nós recebemos a energia vital, a energia necessária para que nós possamos, para a nossa caminhada aqui na Terra, a energia suficiente para a gente desencarnar no momento que estava programada lá a nossa desencarnação. E aí, no momento da desencarnação, essa energia vital, também chamada energia prana pelos hindus, né? Energia chi pelos chineses, tem vários nomes, essa energia vital, ela é cortada. Ela é cortada. O que acontece com o suicídio? Quando a pessoa se suicida, ela está cortando essa energia vital antes do tempo dela, antes dela acabar, antes de ser cumprida toda a função que ela tinha que cumprir aqui. E aí, quando corta, você vai ter que voltar, aquela pessoa ela vai ter que voltar numa outra reencarnação para que ela possa complementar aquela energia vital que não foi usada, que foi desperdiçada. Quando acontece o suicídio, acontece o desperdício da energia vital. Vocês já pararam para pensar nisso? É um desperdício. Você recebeu aquela energia vital, aquela energia que te enche de vida, é aquela energia que a gente vê, por exemplo, numa criança, enchendo, a criança é toda vitalizada, tem muita vida, corre para cá e corre para lá, e não se cansa, de energia de vida, energia de alegria, de espontaneidade, de simplicidade. Já no idoso, a gente já percebe que é outra vibe, como dizem por aí, né? É outra história. Essa energia já está gasta, já está chegando já mais para o final da existência terrena. Então, quando acontece o suicídio, essa energia vital ela não é aproveitada na plenitude dela. E aí precisa voltar, enfim, cada um com a sua história. Então, na visão espírita, por exemplo, no livro Em Defesa da Vida, da FEB, a gente encontra assim: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Então, essa conscientização de que eu não vou acabar, eu vou continuar, e comigo eu vou levar os meus problemas. Vamos tirar aquelas ideias todas fantasiosas. Tem coisas realmente, cada um vai sofrer o que a sua consciência permitir que sofra. Então, a gente não sabe se um vai ficar 10 anos sofrendo, se o outro vai ficar 5 anos sofrendo, se o outro vai ficar 2 meses sofrendo. A gente não sabe as circunstâncias que levaram aquelas pessoas ao suicídio. Então, nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento quando alguém se suicida, e nem de ficar se arvorando, porque a gente se arvora muito em juízo do outro, e aí diz, pronto, agora o pobre coitado está condenado para todo sempre. Vai morrer, vai ficar no vale dos suicidas para sempre, vai não sei o quê, vai não sei o quê. E isso a gente não sabe. O importante mesmo é o que a gente vai poder fazer por nós, quando nós temos essa ideia. Quantas vezes, cá para nós, né, não passou assim na nossa cabeça: eu queria morrer, não estou aguentando,
é muito sofrimento. Qualquer um de nós pode ter tido esse momento, né? Mas alguma coisa nos segurou. Algo não permitiu que a gente acabasse com a vida da gente. Como somos espíritas, a gente sabe que a vida não vai acabar. E, portanto, o sofrimento não vai terminar. Inclusive, eu gosto muito dessa frase do Manuel Filomeno de Miranda, quando ele fala: suicídio é rigidez mental que resolve pela solução trágica. É doença complexa. Quer dizer, Manuel Filomeno de Miranda falando que a Organização Mundial da Saúde já entrou, já descobriu, já aceitou que o suicídio é uma doença. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, é a nossa rigidez mental que resolve por essa solução. Ao invés da gente buscar caminhos, começar a trabalhar a importância da vida, a gente fica rígido mentalmente, estabelece que não há mais solução e aí tenta o suicídio ou comete realmente o suicídio. Por favor, Rose, muda. Kardec também nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14, ele diz: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, é a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo entre o suicídio e a loucura. Quando ele fala ali do suicídio e a loucura, ele nos diz isso. Calma, quais são as questões importantes aqui? As palavras importantes. Calma, resignação, confiança, serenidade. Então, toda vez que o desespero quiser tomar conta de nós, que vamos trazer esse assunto para nós, tá? Não vamos ficar assim, o suicida, o meu vizinho suicidou-se, um amigo suicidou-se, um conhecido suicidou-se, o meu irmão suicidou-se. Vamos lá, vamos olhar para nós, né? Quantas vezes nós entramos no desespero? A gente liga o modo desespero. No desespero acontecem uma série de coisas. Vem a depressão, vem a tristeza, vem a revolta, que a gente até vai ver daqui a pouco isso mais, né? Ali embaixo até eu coloquei algumas questões, vem a vitimez, você se acha vítima de tudo, queixume, a insatisfação. Então, nessa hora, o que a gente precisa fazer? Buscar calma, buscar resignação. O que é se resignar? É ficar parado esperando que as coisas resolvam? Não, é aceitar que aquilo está acontecendo com a gente e agir. Aceitar e agir. É a resignação ativa e não passiva, né? E manter a confiança, a certeza de que tudo passa. A vida é feita de ciclos. Cada momento é um momento, cada ciclo é um ciclo, né? Então, é muito importante a gente, na hora do desespero, na hora da tristeza maior, procurar manter a calma. E existem recursos para isso. Nós vamos falar mais tarde sobre esses recursos, né? Existe um psiquiatra que eu gosto muito, que eu costumo ouvir os vídeos que ele grava, que ele fala muito sobre a depressão, a ansiedade, né, o suicídio. Esse psiquiatra chama-se Marco Abride.
Então, eu coloquei algumas coisas que ele fala sobre o suicídio para a gente pensar. Rose, você pode colocar, por favor, o próximo? Então, segundo esse psiquiatra, Marco Abrid, se vocês tiverem oportunidade, escutem. Ele tem no YouTube, é só digitar lá Marco Abrid, que ele voltou para o outro, né, o Rose? Não. Está indo para trás, vai para frente. Aí. Obrigada. As causas que levam ao suicídio, segundo esse doutor Marco Abrid, né? Então, vamos ver aqui a parte mais científica da coisa. É um psiquiatra. Então, nós vimos que lá nos filósofos, nos estoicos, no Sêneca, que a morte era uma coisa natural, que o suicídio ele era permitido, porque antes suicidar-se do que viver em completa desarmonia, como se o suicídio pudesse ser um remédio para toda dor. O espiritismo vem e diz o contrário disso, que o suicídio não vai resolver nada, porque o suicídio, a morte, ela não existe. Para nós espíritas, nós sabemos disso. Ela não existe. Simplesmente nós vamos virar em uma chave mas vamos continuar com o mesmo sofrimento de antes. E aí, o que os médicos, o que esse psiquiatra fala para nós? Ele vem falando, no campo dos sentimentos, o que pode levar uma pessoa ao suicídio? Porque agora a gente tem que parar para pensar nessas causas do aqui e agora. Por isso que eu fui buscar esse psiquiatra, que eu gosto muito dele, e acho que ele deixa as coisas muito claras, vamos dizer assim. Então, o que ele fala? Primeiro, ele fala que alterações neurais e sentimentos de morte podem causar desesperança. E desesperança é um fator muito prejudicial. Então, ele fala da desesperança, depois ele vem falando do desespero. O que é o desespero? Por que a gente se desespera? O desespero é um sentido de urgência para resolver o problema. Se eu não resolvo agora, parece que eu não vou conseguir resolver nunca mais. Então, eu entro nesse desespero. Então, desesperança, que é esse sentimento de que tudo acaba, de que tudo termina, de que não vai ter nada além daquele momento de dor, de sofrimento. O desespero, que é esse sentido de urgência, bem, então eu não vou conseguir resolver esse problema, então já era, né? Depois vem o desamparo, uma sensação de desamparo, de ninguém entende meu sofrimento. Ninguém sabe, não se sente conectado. É a solidão batendo na sua porta. Então, no nível dos sentimentos, ele coloca essas 3 questões como as mais importantes. É claro que existem outras, mas ele dá aqueles a que ele considera as mais importantes: desesperança, desespero e desamparo. Depois ele vem falando no campo dos pensamentos. Como é que o pensamento vai funcionando? Olha, isso tudo vai acontecendo dentro do indivíduo. Vai acontecendo no nível do sentimento e agora no nível do pensamento. Então, intolerável. Não dá para aguentar mais esse sofrimento. Está intolerável. Está insuportável. Não dá. Além das minhas forças. Não tem uma solução para isso. Isso tudo vai acontecendo aqui, na mente.
é inescapável, é uma sensação, é um pensamento que vem muito a essa pessoa, porque ela diz assim, não tem saída, não tem. Então, como que essa pessoa fica? Aprisionado, aprisionado, é inescapável, eu sou refém dessa situação. Eu não tenho como resolver, eu não tenho saída, eu não enxergo uma saída, eu não vejo mais nada. E a outra questão é o interminável. O sofrimento não tem fim. Ele é eterno. Ele ele me corrói. Ele não acaba nunca. E aí, existem outros pensamentos e outras pessoas que fazem também, que falam do suicídio, tanto no campo emocional, como no campo do pensamento, do psicológico, até a gente já vai ver, né? Mas essa questão do pensamento, ela é muito importante. Porque o pensamento te guia. O pensamento é tudo. Se você pensa reto, como diz lá no budismo, você age reto, você sente reto. Então, o pensamento é muito importante de ser trabalhado, de ser visto, de ser analisado. Aí vêm as causas psicológicas, né? As causas psicológicas, os psicólogos trabalham muito em cima dessas questões. As causas psicológicas que podem acontecer com esse indivíduo são solidão, sem solidão. Ele se sente só no mundo. Ele não tem ninguém. O suicida em potencial, ele acha que ele não tem ninguém, que ninguém é por ele e que ele é por ninguém. É um sentimento, é uma solidão que vem da alma. A depressão, a violência e outras questões, como maus tratos, abuso de todo tipo, né? Isso tudo são questões que podem realmente levar o indivíduo a pensar em tirar a própria vida e até chegar nisso mesmo. É por isso, gente, que quando a gente olha alguém que está ao nosso lado, que está vivendo um momento difícil, e a gente não está, às vezes é um amigo, é um vizinho, é um parente, é uma pessoa que está ali na sua casa até com você, uma criança. Né? Prestem atenção. Não achem que ela vai, porque ela fala que vai se matar, ela não vai se matar, porque ela vai. Aliás, o André Trigueiro, ele fala muito bem sobre isso nesse livro. Ele fala dos mitos, né? Dos mitos que existem sobre o suicídio. Entre eles, assim, tem uma frase, olha, vou ler o que ele colocou aqui. Cão que late não morde. Então, que acham que, porque estão falando, eu vou me matar, eu não estou aguentando nunca, porque quem fala não se mata. Balela, é mito. Pode se matar? Sim. Outra, se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. Mito, mentira, ilusão. Temos sempre alguma coisa para fazer pelo outro. Temos sempre uma ajuda a ser prestada.
Não é possível que a gente não faça alguma coisa quando o outro esteja gritando, porque, na verdade, ele está gritando por ajuda. Então, pode ser que a gente não consiga evitar 100% dos casos, que é o que ele fala aqui, mas a gente consegue evitar a grande parte dessas situações. Depois, ele fala também num outro mito. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente. Mito. Vai sim. Né? Quem já tentou se matar uma vez e não conseguiu, ele vai tentar até conseguir. Então, existem mitos, né? E ele vai por aí afora, ele fala muitos mitos aqui, né? Que são coisas, são frases, ideias que nós vamos estabelecendo como verdadeiras para nós e que vai passando de boca em boca, mas que são mitos. Não tem essa. A pessoa que diz que vai se matar, um dia ela vai se matar. A não ser que ela consiga ajuda. Então, qual é o nosso papel? Ajudar. E nós já vamos ver como nós podemos ajudar. Outra questão é a questão das causas emocionais propriamente ditas, que são aquelas em que acontecem coisas que mexem muito com a gente. Os sofrimentos dessa vida, as situações pelas quais a gente passa. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 situações importantes, que foi a negligência e o abandono familiar. Pode levar uma criança a se matar. A questão da criança, ela é muito delicada, gente. Né? Ela quer o quê dos pais? Ela quer que os pais estejam presentes. Ela precisa, e às vezes a falta de humanidade mesmo desses pais, né, podem levar essa criança ao suicídio. Crianças que não veem cor na vida. Crianças assim, que foram deixadas de lado. As perdas afetivas, as perdas financeiras, as perdas de uma forma geral, são causas emocionais também do suicídio. Por favor, Rose. Cheguei nas causas físicas. Existem causas físicas que podem levar uma pessoa ao suicídio. As enfermidades incuráveis, tem gente que não aguenta, né? Inclusive, existem países em que a eutanásia está legalizada, a pessoa decide quando ela vai para morrer, vai para morrer. Os médicos vão fazer com que ela morra naquele momento que ela decidiu, porque ela não está mais aguentando. Ela tem uma enfermidade incurável. Isso é uma forma de suicídio também. A pobreza extrema, gente. Quando eu falo de pobreza extrema, eu falo de pobreza extrema, de miséria, de não ter o que comer. Olha aí a nossa responsabilidade nesse momento aqui no nosso Brasil, que as pessoas estão morrendo de fome. Estão morrendo de fome todos os dias. Então, é uma das causas também. O abuso das paixões. Que é isso, né, Maria? Abuso das paixões? Como assim? Sim, nós somos seres ainda muito apegados à matéria, muito materialistas. Fazemos tudo o que queremos sem nos importarmos com as nossas condições espirituais. Nós simplesmente, por um momento de prazer, a gente põe a vida a perder. Então, se o médico diz para mim,
Maria, você não pode comer feijoada. A Maria vai lá e come feijoada todo final de semana, porque diz: a vida é uma só. E se eu morrer, morro feliz. Quantas vezes vocês não escutaram alguém falar isso? Fazendo coisas que não poderiam fazer, não é? Essa prisão que a matéria nos coloca, ela é um grande risco, gente. Porque a matéria nos coloca numa situação, muitas vezes, de buscar desesperadamente a felicidade em coisas que vão, na verdade, nos fazer profundamente infelizes no futuro. Então, infelicidade, tristeza, por conta dessas questões mal resolvidas. As dores crônicas, pessoas que não aguentam as dores, os problemas neurológicos, o câncer, um possível fator genético, enfim, qualquer questão que mexa com o corpo físico pode abalar bastante essa pessoa e ela tentar o suicídio. Então, é necessário que a gente pare para pensar, né? Pare para pensar. O que eu posso fazer quando eu vejo do meu lado alguém muito doente? Alguém que está passando por uma situação muito difícil, seja ela emocional, mental, espiritual, física, enfim, de qualquer. Esse é o nosso pensamento. O que eu posso fazer? E aí nós vamos conversar sobre isso depois. Principalmente na semana que vem, nós vamos falar bastante sobre o nosso papel nisso tudo. As causas mentais. Fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Olha só, gente. Isso não é Maria que está dizendo, não. Tá? Isso é Joana de Ângeles, esqueci o nome dele, gente, eu esqueço nomes com uma facilidade, Marco Abride, né? Eles falam que pessoas fanáticas religiosas são capazes de chegar ao suicídio por conta desse fanatismo. Né? E tantas coisas que ainda existem nesse mundo, se a gente for pensar nessa história da humanidade, a gente vai ver quantas seitas, quantas pessoas que, em nome de Deus, se mataram, né? Quantas pessoas se matam em nome de Deus até hoje. Né? Então, isso é uma causa. Outra causa importante são os transtornos mentais. Os transtornos mentais, como a bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de humor e vários outros, eles eles abrem uma porta, porque mexe com toda a nossa química mental e mexe com todo o emocional também. Né? E aí as coisas vão por aí e terminam, às vezes, num suicídio. Outra questão muito importante é as drogas e o alcoolismo. Tá? O alcoolismo, as drogas, eles estão te levando ao suicídio. É uma forma de suicídio. Por quê? O vício, o que ele é? Nada mais, nada menos. Por que uma pessoa se vicia? Para fugir da realidade. Se ele está fugindo da realidade, não importa onde ele vai parar. Se ele morrer, é ótimo, porque acaba tudo. Que é uma ideia também ainda muito, muito primitiva. Temos as ideias materialistas, pessoas que acreditam no nada. Né? A gente começou vendo o filósofo, o Sêneca, dizendo para a gente o quê? Que a morte, tudo bem, a morte é uma coisa simples. O importante é
era decidir quando que ia morrer, porque a morte mesmo era simples, era livramento, e não é, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que é muito importante o nosso processo de autoconhecimento, para que a gente possa superar todos os nossos problemas, as dependências que nós temos, seja de que nível for, dependências às vezes de droga, de comida, mas também emocionais, né? Dependente do outro emocionalmente. Então, a gente precisa, porque aí, quando o outro não está bem, a gente também não está bem. E nem sempre a gente sabe lidar com esse não estar bem. Então, a gente precisa se tratar, precisa se cuidar, precisa se olhar, se conhecer. Próximo, por favor, Rose. Que são as causas espirituais. Nós temos causas espirituais, que são as obsessões, a desesperança e o suicida de outras reencarnações. É claro que nessas questões espirituais, se a gente for parar para pensar nelas, existe uma coisa que é a própria trajetória daquele indivíduo. O que ele fez no passado, o que ele causou ao outro, o que ele recebeu do outro. Muitas dessas obsessões, por exemplo, se for um alcoólatra, está bebendo, bebendo cada vez mais, e vai beber cada vez mais, porque quem vai se aproximar dele são aqueles que estão na mesma situação que ele, mas do outro lado, do lado espiritual. Existe uma vertente muito forte de que o suicida, ele nunca é suicida só de uma vida. Ele é suicida já de outras vidas. Aí a gente pode se questionar, pode se perguntar, mas, poxa, então se ele é suicida de outras vidas, ele vem nessa já com isso estabelecido? Ele vai se suicidar aqui também? Claro que não. Ele vem aqui para poder se reconstruir o seu perispírito, reconstruir a sua... Porque como é que a gente vai limpando o perispírito à medida que a gente vai se desenvolvendo em valores éticos, em valores morais, em valores religiosos, em valores superiores. E aí a gente vai reconstruindo esse perispírito. Muitas vezes, a gente vai ter que passar por provas muito difíceis, ou até muito complicadas de passar, como, por exemplo, uma prova de uma doença grave, degenerativa, e passar por isso de cabeça erguida, amando a vida, apesar disso, é complicado. Mas aquele que foi suicida de outras vidas e que, de repente, veio para ter aquele câncer, para poder limpar, para poder regenerar de alguma forma aquele seu perispírito, e ele tem consciência disso, porque ele já chegou num grau de ter consciência, ele vai tirar isso muito bem. E aquele que não, vai querer morrer logo, vai querer se matar. Vai pedir para os médicos acabarem com ele logo de uma vez. É interessante, porque eu estou me lembrando muito de uma amiga que eu tenho, muito amiga, não mora aqui no Brasil, ela mora em Londres,
E ela é uma pessoa que sempre foi cheia de vida, de esperança, de alegria. Ela sempre muito para cima, fazendo coisas, agindo. E aí, quando foi agora, na pandemia, no ano da pandemia mesmo, 2020, ela ficou com um câncer gravíssimo, muito grave, no sistema digestório. E aí eu falei, ai, meu Deus, ela vai perder o viço, vai perder aquela alegria, porque veio com uma coisa, ela num país mais frio que o nosso, ela não tem nenhum parente lá. Então, a situação era muito desesperadora. Pois ela está aqui, até hoje, lutando como uma leoa. E ela diz para mim assim: eu tenho consciência, Maria, de que eu estou passando por isso para me curar de verdade. Então, olha que interessante, né? E uma coisa que veio muito à minha cabeça, quando eu estava fazendo esse estudo, preparando essa palestra, uma pessoa que veio muito, foi ela. Veio muito à minha mente, e eu acho que ela realmente ela pode ter sido, em outra vida, essa que não valorizou a vida, que não se amou, que não pode até ter tentado alguma forma de suicídio. E que nessa ela luta pela vida e sorridente. Toda vez que falo com ela, pelo WhatsApp, pelo vídeo, pelo Zoom, ela está sempre alegre, para cima, para o alto, sofrendo dores e situações, porque o sistema digestório dela está completamente comprometido. Então, ela é um exemplo de como a gente pode reverter as situações. Se ela não foi suicida, não importa mais. Porque nessa existência, ela adquiriu o principal, que é a valorização da vida, o amor à vida. Toda manhã ela acorda e vai olhar o sol nascer quando tem sol, lá, porque lá nem sempre tem sol, e ela diz que quando não tem sol, ela vai assim mesmo e olha a chuva cair, olha o céu nublado e agradece a Deus por tudo aqui, pela beleza, pela natureza. Então, isso é muito importante que a gente tenha com a gente como exemplo, né? Para que a gente possa, nos momentos de dificuldade, de dor, de solidão, de tristeza, de desarmonia em nós mesmos, que a gente possa lembrar que existe o céu, que existe o mar, que existem as estrelas, o sol que nasce, o sol que morre, a chuva, o vento, o ar que respiramos. Rose, pode pôr o outro, por favor? Então, o que é de grande importância? A gente, olha essa imagem, gente. Olha bem para essa imagem. Tenham essa imagem na mente. O amor à vida, a valorização da vida. Isso é muito importante. E como que a gente faz isso? Simplesmente olhando para a criação divina, olhando para o céu, para tudo isso que a gente falou até agora, olhando para uma gravura como essa, uma foto como essa. E aí, o que a gente pode hoje, para fechar, a gente pode falar de melhor, assim, olha para dentro, olha para esse sol que está aí brilhando, com esse céu laranja, e desenvolva o amor pela vida e por você mesmo. Pode botar outro slide, amor? Se você tiver num momento muito triste, desesperador, melancólico, com problemas de
qualquer tipo, emocional, mental, físico, de qualquer tipo. Todos aqueles problemas que a gente falou ali. Ou você conhece alguém que esteja nessa situação, fale sobre isso com um amigo, com um terapeuta, com alguém da sua confiança. Chegue para essa pessoa que está ali deprimida, triste, cabisbaixa, e fala com ela. Diz a ela que você está ali para ouvir o que ela quiser falar. Só isso. Isso é acolher. Então, se for você, acolha você mesmo. Se for o outro, acolha o outro. Compartilhe os momentos difíceis. Nós estamos vivendo num mundo de internet em que todo mundo tem que aparecer rindo, sorrindo, maravilhoso, bem casado, bem amado, bem isso, bem aquilo, vaidoso. E muitas vezes aquilo é só máscara. Muitas vezes estamos no fundo do poço, ou aquela pessoa que está ali está no fundo do poço. Compartilhe os momentos difíceis. Caminhe na beira da praia, olha para o sol, olha para a natureza, caminha na natureza. A natureza nos ensina que a vida é feita de ciclos e que se estamos num momento de um ciclo que está pesado, que está difícil, vai chegar o momento do ciclo mais aberto, mais fácil de lidar. Abrace uma árvore, abrace um animalzinho. Pode botar o outro, moça. Ajude alguém que esteja numa situação difícil, gente. Né? Nada como ajudar o outro. E nesses momentos de desespero, ouça palestras que acrescentem algo de bom para você. Leia um livro, né? Faça coisas que tragam, que elevem a sua alma, que elevem o seu padrão vibratório. Ouvir música é muito bom. Lidar com a arte é muito bom. Né? Faça uma arte-terapia, que é maravilhoso. E, acima de tudo, perdoe-se pelos erros cometidos. Porque muitas das coisas, como diz nossa querida Joana de Ângeles, que nós trazemos e que nos fazem mal nessa vida, é a culpa. Então, nós temos que nos perdoar. E aí, reze, medite. Diga para você mesmo todos os dias: eu mereço ser feliz. Eu tenho valor. A minha vida tem valor. E ensine isso aos seus filhos, aos seus netos. Ensine quantas vezes a gente deixa esses filhos, esses netos crescerem sem nunca terem dito de manhã: que bom que eu acordei, viva! Hoje é um novo dia, porque a gente mesmo já acorda mal-humorado, já acorda cansado, já tem que ir logo para a lida do dia. Então, vamos pensar e passar isso para as nossas crianças, que também estão sofrendo. E aí, acho que está na nossa hora de terminar, e eu gostaria de dizer para vocês primeiro o seguinte, que semana que vem nós vamos falar muito sobre como agir, como fazer. Nós não vamos ficar no suicídio em si. Nós vamos falar de como não se suicidar e de como valorizar essa vida. E aí, Joana, eu quero terminar com essa frase de Joana, que diz para a gente: o amor a si mesmo se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de radiação de alegria, paz e bem-estar que a todos impregne. Amar-se
é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo. Então, da próxima vez, atendendo o que Joana de Ângeles está aqui nos propondo, nós vamos treinar um pouquinho esse auto-amor. Tá bom? Então, muito obrigada por terem estado aqui comigo, terem tido a maior paciência para me ouvir. E fiquem todos com Deus, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós agradecemos a nossa irmã Maria por essa palestra, por essas reflexões, por tudo isso que ela trouxe para todos nós, dessa situação tão difícil que ainda envolve muitos dos nossos irmãos e a nós mesmos, porque, como disse Maria, não é? Quem já não sofreu, não se sentiu abalado, deprimido e um dia não pensou em desistir de tudo? Então, Maria, querida amiga, muito obrigado por tudo Obrigada a que você. você nos trouxe e por essa oportunidade de mais uma vez podermos refletir sobre a importância da vida. Então, para encerrarmos a nossa reunião, eu queria pedir à minha amiga querida Maria para fazer a nossa prece de agradecimento ao Pai pela oportunidade que todos estamos tendo de estarmos aqui mais uma vez cumprindo com a nossa missão valorosamente e enfrentando com todas as dificuldades que surgirem, mas sempre lembrando que nunca estamos sozinhos, que o Pai sempre coloca ao nosso lado esses anjos guardiões e queridos que tanto nos amparam e nos auxiliam nessa caminhada. Maria, por favor, faz a nossa prece para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Okay. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos recolher ao nosso eu mais profundo. Você pode fazer isso através da sua respiração. Respire. Fique quietinho com você. Busque a serenidade, a paz interior. Senhor, Deus do universo, Pai de todos nós, misericordioso, queremos muito agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, o nosso Mestre, para nos conhecermos um pouco mais e para podermos aprender a valorizar mais a nossa vida, a vida dos nossos irmãos. E sempre, Senhor, estejamos atentos, receptivos ao outro, a fim de podermos detectar o momento que o outro precisa mais de nós, através da empatia, através da compaixão. Senhor, que possamos ser mensageiros da paz, levando a cada sofredor deste planeta Terra uma palavra amiga, um ouvido amigo, uma mão amiga, um coração aberto, repleto de amor e de paz. Senhor, pedimos por todos os nossos irmãos que neste momento estejam pensando em tirar a vida, que eles possam ser banhados na tua luz misericordiosa, que eles possam perceber que tudo passa e que a vida continua após a morte. Que eles tenham calma, serenidade, para tirar os pensamentos suicidas de suas mentes. Queremos também pedir, Pai amado, pelos irmãos que estão nesse momento tirando a própria vida e aqueles que já tiraram, que eles possam ser envolvidos
pela misericórdia da Mãe Maria, Mãe maior, que acolhe, que ampara, que protege, que todos sejam atendidos e recebidos por ela. E assim, Senhor, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer na nossa fé, na nossa esperança, na certeza de que tudo o que vivemos no planeta Terra faz parte de um plano maior e que estamos caminhando nessa direção da felicidade e da perfeição. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, agora e sempre, graças a Deus. Nós agradecemos a nossa amiga Maria mais uma vez, pela disponibilidade de estar conosco aqui para conversarmos sobre esse tema tão importante para todos nós. Queremos divulgar aqui que semana que vem, dia 29 de setembro, quinta-feira, nesse mesmo horário, a nossa irmã Maria estará conosco para conversar sobre esse tema novamente, com o tema suicídio, saber, agir e prevenir. Tá bom? Então divulguem, porque nós temos muitas pessoas necessitadas de ouvir. Pode falar, Maria. Oi? Não, eu pensei que você ia dizer alguma coisa. Não. Então, só agradecer, mais nada. Agradecer. Nós é que temos que te agradecer, amiga. Então, meus amigos, eu desejo a todos uma boa noite, que nós possamos estar sempre firmes, trabalhando pela divulgação do Evangelho, trabalhando pela valorização da vida, porque viver é bom. E hoje nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender. E também muito para servir e auxiliar aqueles que necessitam. Então, meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, que o Senhor abençoe a todos. E, um beijo no coração. Um beijo. Obrigada. Obrigada a você. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Fiquem em paz. Tchau a todos. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, queridos.